Clark lançou a segunda temporada de Velma. Clark, agora não. Clark, Scooby-Doo, Clark não vai falar sobre Velma? Calma, amigo, já entendi que eu virei meio que um porta-voz de Scooby-Doo. Aliás, Warner, me patrocina. E qualquer grande produção, por pior que ela seja dessa franquia, você espera ver aqui. Então, por pior que esteja, cá estou eu cumprindo a minha obrigação. Então só vem, chega mais. Vem cá. Anteriormente no universo de Velma. Vem cá, por que o Fred mataria a Brenda só por tirar uma fotinha dele no banheiro? Por que não? Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saía ilesa. O Fred é só um branco rico de pequeno. Foi ele sim. Agora dá licença, eu tenho que achar minha mãe desaparecida. X9! X9! Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Mas que também era só mais um burguês privilegiado, capaz de matar alguém só porque tem um pequeno. Agora minha melhor pista não deu em nada e o Fred provavelmente é inocente. Ah, mas não dá até um gostinho ver um branco rico ser condenado injustamente uma vez? Quer dizer, ela brincava de deusa, arrancava cérebros. Isso é coisa de gente branca. Nem consigo imaginar como seria ter problemas com meu papaizinho. Jura? Mesmo que ele tenha praticamente te ensinado a ser um beta? Pera, como é que é? O meu pai não é beta. Peraí, mulher só entra acompanhada? Legal, o Festival da Bruma não é só perigoso, é machista também. Seus merdas. Tá bom, meu filho, não precisa desse mansplain todo pra se apresentar. Exatamente, eu hablo mesmo, tá, querida? Que nem todo comediante antes de nascer o TikTok. Porra! Aliás, várias páginas pegaram esse vídeo que eu fiz, publicaram em suas respectivas páginas, ganharam milhões de visualizações com isso, não me deram o mínimo de crédito e tudo bem. Depois, não me importo tanto, mas se for usar alguma coisa dessa vez, fala que foi eu que fiz. Pelo menos isso, agradecido, enfim. Na história, na primeira temporada, Velma beijou Daphne, que beijou o Fred, e foi coisa de sapatão pra lá, gay pra cá, nada contra, mas foi uma mistureba total de personagens que inclusive, caracteristicamente, não sei nem se essa palavra existe, nem se parecem com os personagens do desenho original. Mas isso não importa, o nome da série é Velma e não Scooby. A gente se morre de raiva, mas é melhor aceitar que dói menos. Enfim, na primeira temporada, alguém tava matando mulheres gostosas, porém descobrimos no fim que matavam o corpo, mas o cérebro não. Ou seja, os cérebros estão vivos. Quem tava fazendo isso era a mamãe do Fred, e o plano era pegar o cérebro de uma garota apta, uma adolescente mais inteligente que ele, pra colocar na cabeça dele, porque basicamente o Fred era muito idiota e panaca pra assumir a empresa da família, faltou até A. E sim, a mulher teve a ideia de colocar o cérebro de adolescentes mulheres na cabeça do filho homem dela. Ninguém aqui pensa como uma pessoa normal ou age como um ser humano normal. Tanto é que a mamãe maluca, psicopata, louca e burra do Fred morre esmagada por uma pedra e a Velma comemora dizendo hahaha, dancinha do TikTok. Sim, ela literalmente diz isso. A coisa é que, pelo que parece, as coisas terminaram bem, mas no final da temporada parece que terminaram mal porque alguém assassinou um policial xerife homem. E agora então sim, seguimos para Velma temporada 2. Porém antes, cara, sério, se liga. Já pensou em ver Velma numa sala de cinema dentro da tua casa? Bom, eu espero que não veja a Velma nesse projetor. A série é tão ruim que nem o projetor deixa ela boa. Mas se liga, fica ligado, porque hoje tô aqui pra te apresentar esse super ultra mega projetor de tela, onde só de conectar no HDMI, num cabo USB, no teu celular, até numa calculadora, tu só aponta um negócio pra tua parede, ajusta, dá o zoom e deixa as cores do jeito que tu quer e já era. Hoje eu tô te oferecendo um cinema em casa, e não só um cinema. Já pensou em ver meus vídeos numa tela de cinema? Eu ficaria com vergonha, mas se você gosta de mim, acho que ia gostar de ver. Já pensou em juntar os amigos e do nada puxar esse projetor e meter um telão de cine pra todo mundo curtir alguma parada? Enfim, hoje eu não tô pra brincadeira, e novamente em parceria com a loja Preço de Noiado. Repito, por que Preço de Noiado? Porque eles vendem as coisas a preço de noia. Esse projetor, que não tô mentindo, em várias lojas tá por mais de 800, 900 até 1000 numa Casas Bahia da vida, tá na minha mão por... Bom, não te direi o preço agora porque o link do projetor tá na descrição e comentário fixado, mas tens o meu selo de qualidade e confiança, um preço altamente atrativo, porém não vai durar por muito tempo porque os caras só têm em estoque 97 peças, então corram. Eu mesmo já garanti o meu e nem tô de piada, então aproveita, cara. Faz um story vendo um vídeo
vídeo meu no telão que eu te respondo com muito orgulho. Tamo junto, seguimos. A série começa 3 semanas depois dos acontecimentos da temporada passada e seguimos a história de Velma, que ainda brilha os olhinhos quando vê a Daphne. Velma bissexual, pan-americana, não binária. Perdão, pessoal, eu não falo isso com a intenção de magoar, é só porque sou leigo e brincalhão. Vamos levar esse vídeo na esportiva, ok? Quando fica sabendo que um xerife morreu, a Velma pede pra abrir o caixão da mãe do Fred pra ver se ela morreu mesmo. Mas as mamães da Daphne falam que não e graças a Deus, porque eu ia ficar muito bravo se na primeira cena da temporada essa adolescente chata tivesse moral com a polícia pra abrir a cova dos outros. A boa do Fred é que agora ele investiga crimes em sua van e é católico. Sim, coloca católico na lista de características do Fred agora. Agora o personagem dele vai ofender o catolicismo, porque ele vira meio que uma espécie de padre e de verdade ofende o catolicismo várias e várias vezes. Vai ver, religião faz bem pra você. Talvez, mas se quiser se pegar pra sacanear a Velma, eu também tô topando. Em determinado momento, aqui conhecemos Amber, uma menina emo cis, não binária e esquisita que se mudou pra ir com sua mamãe gótica e esquisita que, pasmem, disse que há muitos e muitos anos atrás fazia parte de uma banda chamada Hex Girls. Ou seja, isso não vai ser aprofundado, muito provavelmente, mas se você é fã dessa franquia já sabem o que quiseram referenciar aqui. Já o Norville meio que tá se sentindo culpado pela morte da mãe do Fred, então ele tá vendo o fantasma do Fred e da mãe do Fred, tá fingindo que tá fumando muita maconha, que aliás é dada a ele pelo próprio pai, que é o maior maconheiro que eu já vi na vida e olha que eu conheço muita gente. Você tem que se perdoar e o mais importante, fumar toda aquela maconha que eu te dei. E bom, sinceramente não sei o que achar disso, mas ele tá esquisito e comendo demais porque além de tá fumando muito, quer dizer, fingindo que tá fumando muito, sempre que ele come o fantasma assassino do Fred ou da mãe do Fred some. Como ninguém quer deixar a Velma abrir o caixão da mãe do Fred legalmente, ela vai abrir legalmente, porém lá é atacada por alguém e esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que aparentemente o próprio Norville. Como já mencionado antes, a Velma gosta da Daphne e se humilha bastante por ela, e quando a Daphne finalmente decide dar uma chance a Velma, ela fala: O que eu mais queria era ficar com a Daphne, e agora que eu consegui, tem alguma coisa errada. Você quer muito é dar esse seu... Bom, em determinado momento, descobrimos que sim, foi o Norville que tava no cemitério. Por quê? Porque ele também queria saber se a mamãe do Fred estava viva pra ver se livraria da culpa e parava de ser assombrado pelo fantasma da mãe do Fred. Mas por que ele atacou a Velma? Aí é que está, ele diz que não foi ele, foi outra pessoa. Pra investigar tudo isso, meio que sem querer, a gangue do Scooby e o Scooby se juntam. E o Fred, que até essa altura tava resolvendo mistérios com 2 cachorros, manda a primeira piada / referência boa da série até então, depois que os cachorros rasgam a prova. Não, o assobio era pra soltar. Ai, eu acho que resolver mistérios com cachorros não é uma boa. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato. Bom, quem acredita que a mãe do Fred morreu de verdade é a Daphne, e ela acredita nisso porque acha que suas 2 mamães, sim, as mamães detetives, que mataram o cara pra poder roubar o cargo de xerife dele. Obviamente, elas dizem que não, e conversa vai, conversa vem, essa morte que até agora ninguém viu o corpo, acabou sobrando pro Professor S, esse professor de biologia que a mãe da Velma é a fim de dar, consegue dar e diz que o cara comeu ela tão bem que é impossível ele ser o assassino. Claro, se eu transo bem eu automaticamente tô livre de cometer crimes. Professor esse que inclusive é esquisitíssimo e acaba supostamente, digo supostamente porque não vi corpo algum, acaba sendo morto. Quando ficam sabendo que o Professor S sumiu, Velma fica mais desconfiada ainda de que a mãe do Fred está mesmo viva. E aqui você vai entrando no clima, vai começando a achar o mistério da série interessante quando do nada um dos personagens principais para pra fazer isso. Eu só queria saber se quer dar um rolezinho qualquer hora. Sim, o Salsicha dando em cima de um cérebro. E depois a Cérebro em outro episódio fala em transar com ele. É que eu tô doido pra acabar com essas alucinações. Tudo bem, então o jeito vai ser te ajudar a se curar. E torce pra eu ainda querer trepar com você depois que passarem os traumas. Sem questionamentos, mas isso e toda essa série é muito, muito, muito esquisita. Sigo. A coisa é que a Velma fica no pé do Fred e em determinado momento ela consegue com ele a foto de um fantasma. Ui, que medo. Então eles investigam aqui e ali e descobrem que quem tem essa fantasia de fantasma é o Norville. Por quê? Bom, quem sabe. O que sei é que Velma e Fred vão até o Norville. Chegando lá ele diz que não matou ninguém e começa a alucinar
falar com a mãe do Fred, de novo. E diga-se de passagem, apesar da trama ser ruim, a animação dessa série é muito bonita. Quando come alguma coisa, ele fica mais calmo, então explica que sim, se vestiu de fantasma para roubar os papéis do xerife naquele dia, mas não matou o velho. Velma aceita essa conversa e acredita nele, enquanto o Fred não, mas mesmo assim os dois vão embora. E do outro lado da cidade, Daphne e Amber, dentro de um necrotério que eu não sei como elas entraram, acabam achando os corpos tanto do xerife quanto do professor S. Ah, e detalhe, os corpos estão sem os pintos. E por falar em pinto, qual o tamanho do seu? Não, tô brincando. Por falar em pinto, o pai do Fred passa o dele na mãe da Velma. E o que isso importa? Bom, para mim, nada. Por mim, eu nem estaria assistindo isso. Estaria agora com o meu querido projetor numa tela imensa assistindo o quê? Ben 10. Eu ia estar no céu. Aliás, link desse projetor na descrição. Não esquece. Ou esquece e fica aí perdendo tempo que já acaba. Problema é seu. Essa série tá me deixando estressado. A coisa é que a Velma fica bolada com isso porque ela não quer que a mãe dela seja pega por um branco rico e privilegiado. Se envolve com bandido que é melhor, mamãe. Inclusive, nessa parte da série tem uma piada que a dublagem brasileira faz e pela dublagem BR ela fica boa. Tá, se eu ganhar a feira de ciências, você larga o William e promete que não pega mais gente rica. Só se aquele ator, o Cauan Raymond, for rico. E a piada em si não é boa, a adaptação de dublagem é. Enfim, esquecendo que tem uma assassina solta, todo mundo começa a agir como se nada e a série passa a ser dividida entre a Velma tendo vida de rica porque agora a mamãe dela tá com um cara rico, o Salsicha tentando limpar a mente dele das alucinações e a Daphne fazendo macumba, ocultismo. Bom, espero que eu não tenha sido ofensivo com ninguém com essa menina esquisita aí. Tramas interessantíssimas. Do nada chega uma feira de ciências na escola e cada um faz uma coisa. O Fred ensina como usar uma torradeira, a Daphne faz umas macumbas esquisitas, o Salsicha queima o próprio cérebro se livrando assim das alucinações. Bom, pelo menos é isso que ele acha. Mas quem acaba ganhando mesmo a feira é a Velma. Por quê? Bom, porque é o nome dela que dá título à série, porque o pai do Fred comprou a feira pra ela ganhar. Mas ela diz que não aceita o prêmio, até porque ela não fez nada, que não é bom ser rica desse jeito. Dá o dinheiro pra mim, Velma, então. E assim ela dá o prêmio pro Fred. O problema, além dessa série ser o próprio problema e ter um assassino à solta, é que ao fritar o cérebro, o Nóvio parou de ter alucinações, mas perdeu a parte da empatia do cérebro. Então ele fica desse jeito aqui. E fumar maconha é coisa de otário. Nóvio, a ciência tá mexendo com você. Retira o que disse. Se não, o quê, seu otário? De qualquer forma, as coisas seguem, e por andar muito com a Amber, a Daphne acabou indo mais pra turma dela e tornou-se uma suposta bruxa. E por causa de uma baguncinha que rolou na feira de ciências, o pai do Salsicha, que é coordenador / psicólogo na escola, colocou todos os nossos queridos personagens principais numa detenção na biblioteca. Então eles têm lá umas conversas onde referenciam o mesmíssimo Clube dos Cinco. O meu pai tava certo. Ah, não, você não fez isso. Eu fiz sim. Isso aqui é o Clube dos 5, bebê. Aliás, se não viste Clube dos 5, comente. Traz aí, Clark, uma review sobre Clube dos 5. A coisa é que nessa biblioteca, o Nóvio volta a alucinar e a menina da bruxa diz: Nóvio, você não tá alucinando, eu acho que você realmente tá vendo um fantasma. Então eles se juntam e mesmo sem alguns concordarem tanto, como a Velma, que acha que tudo isso é balela, eles decidem fazer uma sessão espírita, uma evocação de espíritos. Então lá rolam muitíssimos diálogos ruins, eles tentam invocar um espírito com a música da Beyoncé, porque foda-se. Todo mundo conhece aquela música da Beyoncé Hunter, né? As luzes começam a piscar, uma espécie de tempestade começa no meio da biblioteca, porém, entretanto, todavia, tudo isso para e a Velma diz que foi tudo uma armação da Amber. Então alguns acreditam, outros não. A Velma briga com a Daphne pela Amber e as coisas seguem. Como se não tivesse gente morrendo, a maior preocupação da Velma aqui é sobre como tá o relacionamento dela com a Daphne, porque elas estão namorando, mas parece que não estão namorando, mas estão namorando. Então a preocupação é essa até que, bum, mais duas pessoas são assassinadas. Esses dois lesistas esquisitos que trabalhavam em um necrotério. A maior suspeita da Velma é a Amber. Ela jura de pés juntos que foi ela que matou os caras. Porém foi? Bom, não sei. Eu e a série vamos esconder essa informação de você até o final para que você fique preso no vídeo até o final e me assista até o fim falando sobre essa série chata. A coisa vai pra frente mesmo quando o Nóvio descobre que sua vovó, que deveria estar morta, está viva. Então ele vai com a Daphne até onde ele acha que ela tá, num sanatório. Realmente
encontram a velha, mas ela apaga os dois com uma seringada. Enquanto isso, um grupo de revoltados, depois de verem um post da Velma falando que a Amber era uma serial killer bruxa assassina, estão querendo matar a Amber. Mas por agora isso não importa, porque voltamos ao Norville, que é acordado por sua avó, e descobrimos que ela tá escondida do exército há 30 anos por causa de um tal Projeto Scooby. Projeto esse que, se você não lembra o que é, problema é seu. Vá no primeiro vídeo. Mas contextualizando um pouco, ela trabalhava trocando cérebro de pessoas pro exército, até que um dia não quis mais e agora vive ainda aí fazendo isso por algum motivo fútil, mas que se dane. Partindo pra Amber, tão querendo botar fogo nela, porém o pai do Fred chega do nada com uma arma dizendo que precisa da bruxa pra bruxa fazer um feitiço pra que a mãe da Velma aceite se casar com ele porque ela não quer aceitar. É, uma loucura total. Porém ele também não resolve nada e a Amber só se salva porque, ao invés de sacrificarem ela, decidem sacrificar a Velma, que publicou merda sobre bruxa na internet. É, essa série tá ficando cada vez mais maluca do que nunca. Pra piorar, a mãe da Velma entra pro sacrifício também. E adivinha só como a Velma resolve tudo isso? Prestem bem atenção, porque agora é a melhor parte. Ela pega fotos de todos os caras que morreram e faz uma edição pra aumentar a pingola dos caras. Assim elas fazem eles acreditar que o assassino só tá atrás de homens pingoludos, e todos os caras, disfarçando sobre serem pintudos ou não, vão embora. Cara, isso é tão ruim que dá vergonha até de narrar. Juro que eu só queria pular toda essa parte, mas é tão ruim que eu não quis sofrer sozinho. Enfim, depois a Velma, sem querer, taca fogo em todo mundo, o pai dela chega apagando fogo e salvando geral sem querer. E por outro lado, referenciando o filme Corra, aliás, se não viste Corra, te deixo o link aí em cima, o Salsicha tem a ideia de fazer a avó dele entrar no corpo dele ou no da Daphne pra sair desse sanatório sem ser pega pelo exército e salvar os cérebros das meninas que estão morrendo. Sim, porque aqueles cérebros morrem com o tempo se não forem cuidados por uma pessoa sabida. Saindo daí no corpo da Daphne, a avó do Salsicha, que é uma das cientistas mais brilhantes do mundo todo, estraga o negócio que poderia fazer os cérebros viverem mais, porque por algum motivo ela mandou a Velma tomar conta de tudo. Sim, a cientista mais brilhante do mundo fez isso. Então ela designa a Velma para pegar mais produtos químicos numa base militar. A Velma, com a ajuda do pai, que é amigo de infância de um general do exército, invade uma base do exército. A Velma tá pique 007. E por outro lado, a mãe do Norville começa a discutir com a sua avó no corpo da Daphne, porque enquanto a velha acreditava que o trabalho é mais importante do que tudo, a outra não perdoa a velha porque família vem em primeiro lugar, trabalho depois. Eu vou amar a minha mãe pra sempre. Sim, claro que vai. Mas eu nunca vou conseguir respeitar. Tá, o trabalho dela era importante, mas isso ainda não é desculpa pra não ser presente. Então, não. O que importa é que no exército, Velma descobre que o Projeto Scooby foi reativado e, pasmem, a velha sabia de tudo isso. Ela só fez a Velma errar toda a fórmula do produto salvador de cérebros de propósito para fazer a menina ir atrás e ter certeza de que o Projeto Scooby ainda é real. Ou seja, ela é realmente a cientista mais brilhante dentre todas as mais cientistas e dá as coordenadas para Velma salvar os cérebros. Cérebros salvos com sucesso. A notícia é que ainda tem um serial killer à solta e ele tá matando gente. E reparem, eu disse uma serial killer, ou seja, descobrem que é mulher. Por isso, o novo xerife manda todas as mulheres ficarem de quarentena no subsolo da cidade. E eu não tenho provas, mas tampouco dúvidas que o xerife não pode fazer isso na vida real. Mas nada aqui funciona ou faz sentido. Então tudo bem, porque na proposta da série faz sentido, eu acho. Eu só não espero mais nada bom nem nada ruim vindo daqui, porque na minha cabeça eu já coloquei que é ruim. Inclusive, olha o que o roteiro nos fala aqui. Mas pra onde você vai se não se identifica como mulher nem como homem? E de diálogos assim, essa série tá cheia. Eu me incomodo porque parece que ela te mete ideologia o tempo todo. É uma série muito atual pra mim, eu não gosto. Bom, quando a véia volta pro seu corpo, descobrimos que o cérebro da Daphne sumiu. Ele simplesmente foi levado por baratas. E numa espécie de viagem astral, descobrimos que a Daphne traiu a Velma com a Amber porque não tava gostando do jeito que a Daphne tava tratando a Amber. Enfim,
Enfim, por safadeza, aparentemente ela traiu. Por mim, ela já é uma personagem que pode morrer. Ao menos nessa viagem astral, ela descobre que é uma pessoa boa porque ela sente culpa. Sim, ela traiu e sente culpa, então ela é boa. Assim, ela volta pro seu corpo porque as baratas devolvem o cérebro dela. Elas gostam muito de você. Fizeram uma coroa de frutas podres e cabelo. Você quer levar? Que queridas. Já a treta das alucinações do Nóvel também são resolvidas aqui, porque ele ainda se sentia mal vendo que o Fred acreditava que sua mamãe estava possuída pela avó do Nóvel e por isso matou os outros, mas não. Ele descobre que a avó do Nóvel está viva, que a mãe dele era realmente uma pessoa ruim, e com esse trauma jogado nas costas do Fred, o Salsicha se livra das alucinações. Boa, Salsicha, seu bem vem em primeiro lugar, claro. Na quarentena das mulheres, elas se juntam e pensam, ué, a assassina tava com voz de mulher, mas pode ter sido um homem que usou algo pra ter voz de mulher. Então conversam aqui e ali, ligam aqui uma coisa e ali, e a culpa dos assassinatos por algum motivo fica com o pai da Velma, que vai pro interrogatório policial. Já a Daphne, quando finalmente encontra a Velma, não conta sobre a traição. Então as coisas seguem e quando o pai da Velma vai revelar um grandioso segredo que ele sabe sobre o serial killer, o general do exército dos Estados Unidos chega cancelando esse interrogatório dizendo que tudo isso é confidencial. O pai da Velma então volta pra prisão domiciliar feita pelo exército e por ele, porque ele viu no dia, a Velma descobre sobre a traição. Então, conversando com as próprias amigas da Daphne, ela decide que o melhor é agir como se nada tivesse acontecido, ser a melhor namorada do mundo e num peipum, quando a Daphne tiver na mão, bum, cancela ela. As coisas seguem e em determinado momento, a Velma ganha do pai um pendrive que contém várias informações importantes do exército sobre o projeto Scooby. E mais tarde, a própria Velma não se aguenta e conta pra Daphne que sabe sobre a traição. Então as duas choram, blá 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 blá. Cara, eu não sei se devo comparar os personagens de Scooby-Doo com esses personagens, porque da franquia Scooby-Doo ele só tem o nome. Mas é difícil pra mim ver a Velma namorando a Daphne e bum, ainda levando uma gaia. Mas a Daphne diz que foi só um beijo, blá 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 e legal, seguir. Abrindo os documentos do pendrive e conversando com seu pai, Velma descobre que alguns meses atrás o Professor S, o xerife e alguns outros caras que morreram procuraram por ele pra pedir ajuda. Que ajuda? Todos esses caras trabalhavam em segredo no projeto Scooby, e dentro do projeto tinha um certo soldado que estava causando muitos problemas internos, ou seja, acreditam agora que é esse soldado quem tá matando ou matou os caras. Em determinado momento, mais pra frente, a série pega todo mundo de surpresa quando descobrimos que a Daphne não traiu a Velma, e que sim amaldiçoou a mesma com aquela macumbeira lá. Porra, então por que tu disse que beijou a menina, rapariga? Elas então meio que se desentendem, mas se entendem, se desentendem, e tudo avança mais e mais quando todo mundo aí começa a ser perseguido pelo exército que quer esconder um segredo. E o grande segredo é que no exército, um tal de tio Scooby, um cara que andava sempre mascarado, criou um ser horrendo com essa coisa de trocar cérebro, um super soldado que matava todo mundo que incomodava ele. Logo, esse super soldado acaba sequestrando a Velma, e agora levantem e prestem bem atenção porque descobrimos que esse vilão é nada mais, nada menos, nada mais que... Oi, Velma. Sim, o mesmíssimo Scooby-Doo. Poder canino! E sim, ele referencia o tal poder canino. Poder canino! E o que achar disso? Não sei, cara. Gostei da referência e apesar da série ser ruim, se você tiver sob o efeito de alguma coisa, ela fica até assistível. Além de, claro, a referência do poder canino pra mim foi ótima. Scooby-Doo diz pra Velma que não matou ninguém, que anda tendo uns surtos esquisitos por aí, que foi criado pelo exército pra agradar jovens encheridos. Ah, e ele é ratão de mulher, porque ele tem uma cachorra aí no covil dele. A coisa é que Scooby-Doo faz uma cena dizendo que não é o vilão e que é o general que quer incriminá-lo. Então pede ajuda da Velma, solta ela, mas ela foge e enquanto isso nossos outros heróis procuram por ela. Ah, e procuram ao som de uma música clássica de Scooby-Doo. Essa aqui só reconhece quem é antigo no desenho. Aliás, uma ótima referência eu achei. A história do Scooby-Doo, bom, pelo menos de acordo com ele, é a seguinte. Há 2 anos atrás, um tal tio Scooby conseguiu convencer os militares de que um cachorrinho fofo cheio de bordões seria a forma perfeita de se infiltrar e controlar jovens intrometidos. Então assim ele foi criado, era um ótimo soldado, porém o mesmíssimo general, com toda a inveja do Scooby-Doo, armou contra ele para que ele fosse expulso do exército. Porém os outros não concordaram com essa expulsão, por isso foram mortos pelo próprio general
E agora quem tem a culpa de tudo é o Lu. Apesar da Daphne não acreditar em nada, a Velma aparentemente, repito, aparentemente acredita e decide ajudar o cachorro. Então ela consegue deixar o Lu sozinho com o general pro Lu supostamente conversar e conseguir uma confissão dele. Porém, quando vê o general, o cachorro parte logo pra morte direta. Então ele sim, revela que é o vilão, mas porque o próprio Projeto Scooby transformou ele nesse monstro, não ele. Então por isso ele tinha tanta raiva dos caras. Com essa confissão, a Velma, que já sabia de tudo desde a primeira vez que viu o Scooby-Loo, sim, ela diz que viu e já notou que ele era o vilão, arma pro cachorro e prende ele, que vai preso sorrindo porque diz que logo logo vai se soltar porque tem um monte de infiltrados trabalhando pra ele. E um desses infiltrados, pelo que parece, pasmem, é a própria vovó do Nóvio, que tá querendo colocar o cérebro do Lu no cérebro de uma garota humana. Já o tal mascarado tio Scooby, a Velma começa a procurar por ele e bum, ele aparece dizendo que se ela não parar, toda a família dela vai morrer. Então ela fica com medo, mas continua procurando mesmo assim. E em determinado momento descobrimos que a avó do Salsicha ajuda o Lu porque o tio Scooby apareceu pra ela com uma proposta irrecusável. Ele levou 3 corpos sem cérebros e disse que se ela ajudasse o Lu a ficar com um cérebro, ela podia ficar com o corpo pra ela e começar uma vida nova, já que ela é procurada pelo exército. Mas afinal, quem caralhos é esse tio Scooby, se pergunta você? Bom, direi agora, porque ele ou ela é nocauteado pela macumbeira e descobrimos que tio Scooby é nada mais, nada menos, nada mais que... Como Lu é... Sim, a mulher do pai da Velma, a madrasta da Velma. E por quê? Porque ela trabalhava escondida pro exército e seguia as ordens do Lu por medo. Afinal, se não fizesse o que ele queria, ela também morria. Como o Lu é muito forte, a madrasta, por medo, decide continuar o plano. Mas a essa altura a vovó já se arrependeu de ter aceitado a proposta má, coloca os cérebros das garotas de volta nos corpos delas e assim todos iniciam contra Scooby-Loo a super batalha sangrenta final. Por fim, pelas mãos do próprio espírito da Velma, sim, porque ela morre e fica só o espírito, Lu morre. Adeus, Lu, sempre te lembraremos por... Então a Velma também morreu, virou um fantasma e tudo termina com a macumbeira dizendo que vai tentar trazer ela de volta no Halloween. É, série esquisitíssima, que não tem nada a ver com o Scooby-Doo, mas porém, entretanto, todavia, sim, apesar de confessar que é ruim, também confesso que muitas vezes tem umas piadas que se salvam, raras, mas se salvam, a animação é bonita e o mistério é até legal. Ah, e se você assistir no projetor, eu te garanto que ela melhora em uns 10% essa série. No mais, os personagens são ruins, a maioria das piadas são ruins, mas uma coisa que não é nada ruim é o projetor que você pode usar pra sair desse vídeo bom, dessa série de merda, e partir pra ir assistir alguma outra coisa. Te garante que vale muito, muito, muito a pena. Também vale muito a pena seguir o criador de conteúdo no Insta, afinal eu compartilho bastante a minha vida por lá, e é isso. Aproveita a promoção, aproveita o vídeo, aproveita o cineminha, aproveita a vida e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?